Amém. Mateus 16, a partir do verso 13, diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Você pode sentar. O que vemos os conceitos sobre os quais Jesus edificaria a sua igreja. Primeiro conceito, a igreja é soberana. Qual é o conceito de soberania? É não atender, não prestar reverência a nenhuma outra lei, senão a sua própria. Este é o conceito de soberania, em que o que é um Estado soberano? É o Estado que tem a sua própria lei, as suas próprias regras. A igreja é um organismo soberano. A igreja tem as suas próprias leis, a igreja tem as suas próprias regras. Aliás, que alguém conversando comigo essa semana dizia assim: naquela época dos falsos deuses de Baal, as pessoas cultuavam Baal e não ao Senhor Deus vivo e verdadeiro. Então, traduzindo para os tempos atuais, se lá as pessoas reverenciavam Baal, e Baal tinha os seus conceitos, as suas leis, as suas regras, as suas liturgias, porque existiam os sacerdotes de Baal, hoje, as pessoas, quando reverenciam a uma constituição, elas estão também reverenciando a Baal. Eu falei, exato, certíssimo, sem tirar nem pôr. Quem reverencia as constituições, leis feitas por homens, está reverenciando a Baal, sem dúvida. Esse é um conceito brilhante, não lembro quem falou comigo, mas é uma verdade nua e crua. Aqui o que nós vemos, olha o que o verso 19 diz. Jesus diz para Pedro: eu te darei as chaves do reino. Nós já vimos que chave significa a autoridade. E tudo que ligares, né? Ou como dizem lá alguns os originais, tudo que permitires ou proibires, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, tudo que tu permitires na terra é porque é permitido no céu. Tudo que tu proibires na terra é porque é proibido no céu. Você tem a autoridade do reino. Alguém aí tem a autoridade do reino? Mas qual foi a confissão de Pedro? Foi uma confissão que fez com que Jesus dissesse assim: é sobre isso aí que eu vou edificar a minha igreja. Pedro foi um homem, se você examinar a vida de Pedro lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver que Pedro não se curva a nenhuma lei. Tanto não se curva que foi preso, foi chicoteado, foi preso 2 vezes, pelo menos 2 vezes tem um relato da prisão de Pedro, porque ele não se curvava. Quando diziam não fala nesse nome, ele falava, ainda dizia: e vocês são assassinos, vocês que mataram ele. Está querendo jogar sobre nós o sangue deste homem?
Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês são culpados do sangue dele, convertei-vos. Não estão querendo nem que ele fale, e ele está acusando os camaradas de serem assassinos. Isso é Pedro, isso é restauração para a nação de Israel, palavra com teor de acusação pesado. Não fala no nome desse livro, vocês são assassinos. Não toca mais nesse negócio aí, vocês são assassinos. Pedro, como nós já identificamos, ministério de restauração no cenário de Jerusalém. Irmão, a igreja é soberana. A igreja tem suas regras. A igreja tem suas próprias leis. A igreja não se curva a nada nem a ninguém. Você é a igreja? Você não se curva a nada nem a ninguém. Você tem os seus conceitos, você trabalha, você é o exímio cidadão, você é tudo, que nem aquela pregação que nós temos aí, o bom cidadão, né? Mas o bom cidadão perante os olhos de Cristo, e não perante os olhos dos homens. Perante os olhos dos homens, o bom cidadão é aquela pessoa que trabalha, volta para casa, vai para o trabalho, volta para casa, paga impostos, muito bem pagos, sem dever um centavo. O mundo olha e diz assim, aquele ali é um bom cidadão. Mas Deus olha e diz assim, aquele ali é um inútil, não serve para nada, é um zero à esquerda. Como foi a vida de Jesus? Ele é o meu espelho. Ele pagou imposto? Pagou. Ele pagou imposto. Pedro, vai lá, joga o teu anzol. Mas ele se curvou à lei dos homens? Não se curvou, mas pagou imposto. E tem outro detalhe, vamos suscitar a contenda. Pagou o imposto da onde que ele pagou o imposto? Do templo. Mas vamos deixar esses pormenores para a hora certa, amém, irmão? A hora que a fogueira tiver que pegar, ela vai pegar. Mas só quem pode acender a fogueira é o Espírito Santo de Deus, porque a fogueira que ele acende, ninguém apaga. Se apaga, mas não apaga mesmo. Então veja que Jesus se preocupa em saber o conceito dos seus irmãos a respeito dele. E diz, e vocês, o que vocês estão pensando a meu respeito? Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É? E o Filho do Deus vivo viria a esse mundo para servir de escravo para alguém? O Filho do Deus vivo viria a esse mundo para se curvar à lei de homens? Que conceito o Filho do Deus vivo viria a tratar neste mundo? Fazer com que os homens seguissem leis de homens e está tudo bem, está tudo em paz? Seria esse o conceito? Quando Pedro recebe isso, Jesus vê, isso que você recebeu não está limitado nessas palavras, é muito mais profundo. Se você entendeu que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, então o conceito é muito mais profundo do que virá pela frente para você, e nós vimos isso no livro de Atos. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Pedro está num caminho, numa trilha em que ele vai provocando ira, ele vai provocando intriga, ele vai provocando contenda, ele não se cala, ele não se curva, ele não se rende, prendem, o anjo vai lá e solta, mas ele não para, porque ele tinha um conceito de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vem e diz assim, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Essas coisas todas que às vezes eu paro assim e fico tentando imaginar o que se passava pela cabeça de homens de Deus que na Bíblia estão como exemplos para nós, para eu tentar compreender por que aqueles homens tiveram tanta força, tanta convicção, por que eles estavam dispostos a dar a vida pelo Evangelho, em um tempo em que a pregação do Evangelho não oferecia
nenhuma filosofia tipo ficar rico, ter carro, prosperidade, ser curado. Não, o evangelho estava prometendo apenas um caminho de salvação. E as pessoas debaixo de perseguição iam se convertendo. E a igreja nunca cresceu tanto quanto debaixo de perseguição. Isso é história. E eu fico pensando como que aqueles homens, vendo um cristão na fogueira, vendo outro cristão na cova dos leões, vendo outro cristão crucificado, eles vendo tudo isso, preso, chicoteado, servindo de comida para tigre, espetáculo nas arenas, e as pessoas olhavam para essas cenas e diziam: eu quero esse Jesus aí. Eu quero esse Jesus, desses caras que estão sendo mortos aí. Mas você não quer o Deus do imperador lá sentado no trono? Não, eu quero o Deus desses aí, ensanguentados, caídos na arena. Eu quero o Deus deles. E quanto mais tinha a cabeça de crente sendo cortada e rolando, mais crescia a igreja de Jesus Cristo. A ponto de chegar uma hora que o império dizia assim: ó, isso aí não tem jeito. Vamos fazer aliança, vamos usufruir disso aí, vamos nos unir a eles, vamos trazê-los, vamos parar de persegui-los. E quando a igreja aceitou deixar de ser perseguida, ela parou de experimentar o crescimento glorioso. Ela parou de ver os anjos cantando, os arcanjos passeando e os querubins declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Quando a igreja fez aliança, a igreja quis paz, a igreja esqueceu que foi plantada no mundo para fazer guerra, a igreja começou a fazer paz. Jesus é bom, Jesus é amor. Mentira, Jesus não veio no mundo para ficar de bom e de amor. Jesus veio no mundo para trazer justiça. Justiça, o amor e a bondade dele está incluído em anunciar um juízo vindouro. E ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse era o conceito do evangelho. Mas aí, alianças, amizades. A igreja, como nós vemos aqui, se Jesus funda a igreja, ele deixa para ela regras, para que ela possa ser soberana, seguindo as suas próprias regras. Esse é o conceito de soberania. Então Jesus deixou suas próprias regras, mas a igreja abandonou as regras e fez as suas alianças. Se transformou, na Igreja Católica Apostólica Romana. A primeira igreja corrompida sobre a face da terra se chama então Igreja Católica Apostólica Romana, que foi então uma igreja evangélica no tempo dos apóstolos, mas que acabou fazendo alianças com o Estado, recebendo o título, segundo Apocalipse 17, de a grande meretriz que se assenta sobre o trono e reina sobre os reis da terra. Aqui então, no verso 19, quando o Senhor Jesus diz para Pedro: eu te darei as chaves, a autoridade do reino. Ora, a autoridade só tem quem é soberano. Quem segue leis de outros não é soberano. Você entra para trabalhar numa empresa e as regras são apresentadas para você. Ali dentro daquela empresa você tem alguma soberania? Não, você segue regra. Quem ditou as regras para você ali dentro, esse você pode dizer: aquele lá é o soberano, ele manda em tudo aqui dentro. Mas você manda em quê? Você não manda em nada. Se ele te delegar alguma autoridade, você tem. Se ele não te delegar, você não tem. Porém, Jesus está dizendo para Pedro: eu vou te dar as chaves do reino. Que tu permitires na terra está permitido no céu, que tu proibires na terra é proibido no céu. Isso é uma autoridade tremenda, inigualável. A igreja é soberana. Lá em Apocalipse 12, nós vemos a igreja representada numa mulher, uma mulher que tem sobre si uma coroa com 12 estrelas, e os seus pés estão sobre uma
lua. E nós já vimos ali, tem várias mensagens mostrando que aquilo ali representa a autoridade da igreja sobre toda a terra. A igreja tem autoridade, a igreja é soberana. Outra coisa, a igreja, conforme diz lá Apocalipse capítulo 6, a igreja não se rende a absolutamente ninguém. Veja, qual o produto final, vamos assim dizer, da igreja? Em Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, assim como vocês, em outras palavras, traduzindo, Deus está dizendo: assim como vocês demonstraram ser igreja, não se renderam, pagando o preço até a morte, eu ainda tenho uma turma aí que vai se juntar a vocês. Eu ainda tenho gente lá embaixo preparando-se para herdar o mesmo que vocês vão herdar. Eu ainda tenho gente lá embaixo que também não vai se render, vai pagar o preço com a própria vida, ou seja, vai demonstrar que a igreja não se rende. A exemplo do que aconteceu com a igreja primitiva nas arenas, lá no Coliseu e etc., a igreja não se rende, a igreja é soberana, e o Deus vivo e verdadeiro soberano da igreja só se manifesta em igreja soberana. Se a igreja não se comportar como soberana, não tem um Deus soberano, vira um clube social, vira um passeio constante, é o luau, são os iates alugados, são os sítios alugados toda hora. A igreja que não se comporta como soberana e não tem Deus, ela vive de encontrozinhos sociais, vive de encontros de casais. E o pior, ainda ousa se chamar igreja, não passa de uma Babilônia prostituída sem sentido. A igreja verdadeira não visa no mundo diversão, a igreja verdadeira visa no mundo derramar o seu sangue por Jesus Cristo. Esta é a visão da igreja verdadeira. E aqui está mostrando os mártires debaixo do altar como mais um dos conceitos que permeiam, que existem na igreja. A igreja tem regras próprias. Eu quero que você vá a 1 Coríntios no capítulo 6. Veja o que diz o apóstolo Paulo quando escreve para a grande igreja de Coríntios, no capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade,
é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Paulo está criticando a igreja porque eles tinham problemas, né? Não problemas necessariamente acontecidos dentro da igreja, mas problemas acontecidos fora da igreja, mas que se tratava de dois cristãos. E esses dois cristãos pegam a sua causa e levavam lá nos tribunais instituídos pela cidade, tribunais de homens, para julgar a causa de dois santos. Paulo está dizendo assim, isso é uma vergonha para vocês. Cadê a soberania de vocês? Como é que pode dois santos comparecer ao tribunal de infiéis, de incrédulos, para que a vossa causa seja julgada? Onde está a soberania da igreja aí? Ou seja, foi um conceito que desde a época do apóstolo Paulo veio caindo e caiu. A igreja perdeu a sua soberania. A igreja perdeu a sua soberania de uma maneira tão assustadora, irmão, mas tão assustadora, que hoje nós vemos pastores com medo de delegado, pastores com medo de serem processados, seguram a palavra. Tem programas na televisão que poderiam estar fazendo uma diferença tremenda, mas ainda tem a coragem de dizer, tem coisa que aqui eu não posso dizer, então vai dizer aonde? Deus o colocou lá na televisão para ele falar o quê? Feliz Natal, próspero Ano Novo? Foi para isso que Deus o colocou lá? Se é que foi Deus que colocou? Mas chega-se na televisão, pagando-se uma fortuna mensal, milhões em reais, depois tem coisa aqui que eu não posso dizer. Ah, não pode dizer ali, mas compre o meu DVD, que lá eu estou dizendo. Ah, é? Quer dizer que é um espírito que não pode falar em qualquer lugar, um espírito que escolhe aonde vai falar, né? Esse espírito nós não conhecemos, não faz parte do reino do nosso Deus. O nosso Deus nos dá a palavra e ele diz, aquilo que eu vos digo em oculto, apregoai aos telhados. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser, que não ouça. Mas nós vamos apregoar. Aqui diz ainda, a igreja tem seu próprio instrumento de trabalho. É aí que eu queria chegar, irmão. Com a graça e misericórdia do nosso Deus, vamos ler João no capítulo 17. A igreja foi fundada por Cristo, a igreja tem suas leis, a igreja foi posta no mundo para trabalhar, então a igreja tem que ter o seu instrumento de trabalho. Ora, isso é muito lógico. Como que a igreja vai trabalhar? A igreja está na terra para prestar serviço a Deus? Sim, então ela tem que ter o seu instrumento de trabalho. Ela está na igreja em guerra, ela está no mundo em guerra? Está, então ela tem que ter as suas armas. Observe então aqui, João capítulo 17, do verso 14 ao 18. João 17, 14 ao 18 diz assim, Jesus orando e falando com o Pai, ele diz, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Ou seja, se você verdadeiramente tem a palavra de Cristo, o mundo vai te odiar. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, Jesus não pediu ao Pai, uma vez que te resgatou, não pediu para te tirar do mundo. Ele quer te deixar no mundo para quê? Para você trabalhar. 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. 17. Santifica-os, ou seja, separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo,
também eu os enviei ao mundo. Você não é do mundo, você foi enviado ao mundo. Jesus falou, eu não sou do mundo, e está dizendo, Pai, assim como tu me enviaste do mundo, eles também não são do mundo, eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, eles não são do mundo, mas eu os enviei ao mundo. Você não é do mundo, portanto as regras do mundo não servem para você. Se você seguir as regras do mundo, então você é do mundo. E as regras de Cristo não te conduzirão à glória. Ah, como essa palavra é séria, meu Pai. Como isso está jogando muita gente no inferno. Porque as pessoas não querem aceitar que não são do mundo. Então se curvam às regras que o mundo impõe. Mas Jesus está dizendo, Pai, eu não estou te pedindo para tirá-los do mundo, não. Eles não são do mundo, mas não tire eles do mundo. Deixa eles no mundo. Eu tenho uma obra a realizar no mundo com eles. Assim como o Senhor me enviou com a sua regra, com os teus conceitos, eu estou enviando eles também. Com as mesmas regras, eu dei-lhes a tua palavra, as regras que eu vim aí do alto com eles, as regras que eu recebi de ti, eu estou passando essas regras para eles, deixa eles no mundo, para viver com estas regras. Dá para entender? Dá para entender? Dá para entender o fogo que ainda vai se acender nessa nação? E em cima das labaredas lá vamos nós, geração Jesus Cristo. Você tem que compreender isso, irmão. Você não é do mundo. E como eu sou questionado? Ah, então quer dizer, pastor, que você pode matar? Não. Ah, então você obedece à lei dos homens? Não. A palavra do meu Deus, há milhares de anos atrás, já diz, não matarás. Ah, diz, o camarada não conhece nem os 10 mandamentos. Diz. Moisés recebeu essa lei lá, ó, há 6.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Em 1824, da era cristã, um tal de Dom Pedro I, dizem que ele existiu aí, né? Eu gosto de ironizar assim. Um tal de Dom Pedro I criou uma tal de Constituição em 1824. Já caducou há muito tempo, tanto que precisou de um monte de remendo, de emenda e um monte de coisa assim. Mas essa palavra aqui, eu nunca vi remendarem ela em nada. Deus continua velando sobre a sua palavra para cumprir. Como dizem os grandes poetas, né? O livro mais antigo do mundo é o mais atual. Então, meu irmão, Jesus está dizendo, eles apenas, Pai, eu estou enviando eles ao mundo, mas a semelhança do que ele foi enviado. Ele foi enviado com uma regra e nós somos enviados com a mesma regra. Nós estamos no mundo para demonstrar, para chamar as pessoas a viver a nossa regra e não nós nos curvarmos à regra deles. Lembra o que Deus fez com a nação de Israel? Samuel lamentou, pranteou. Deus, eles querem um rei. Samuel, dá a eles um rei. Eles não querem um rei? Como fazem todas as nações. Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Quando você se espelha nas regras do mundo, você rejeita a Deus. Os conceitos de seguir a Deus são terrivelmente radicais. Então esses são os erros. As atitudes contrárias a esses conceitos são os erros que a igreja veio cometendo ao longo dos anos. E restauração é algo muito terrível, é algo muito sério. Restauração é algo de muita intriga, é algo de muita contenda, porque imagina, olha você, as águas de uma grande lagoa, tudo paradinha, tudo sereno. Você chega, pega uma rocha e joga lá no meio da lagoa. Quando você joga essa rocha no meio da lagoa, espalha água para tudo que é canto, é onda que vai para tudo que é lado. Isto é restauração.
O mundo está calminho, as coisas estão quietinhas. Nós chegamos e lançamos uma palavra, mostramos a diferença, denunciamos. A coisa ferve, as ondas se levantam, as coisas explodem. E é assim que tem que ser. Longe de mim ser um homem de paz. Eu fui chamado para fazer guerra. E não abro mão da guerra que Jesus me chamou para fazer. A guerra que ele me chamou a fazer é desfazer as obras do diabo, é restaurar a sua igreja. Eu não abro mão. Não abro mão mesmo. E eu espero ainda estar diante de muitos desses que pensam que são autoridades, para que eu possa falar boas verdades, a semelhança do que já tenho dito, na cara de alguns deles, para que eles saibam que soberano é o meu Deus, e eu como igreja não me curvo à lei de homem algum. O erro da igreja, qual foi o erro da igreja? Esquecer os conceitos da sua fundação. A igreja parou de estudar, a igreja passou a viver de música, a igreja passou a viver de escolinhas comuns, né? Tudo isso, mas a igreja não se preocupou em levar aos seus membros, as lideranças não se preocuparam, levar conhecimento bíblico. Criar escola bíblica, isso não dá retorno financeiro, isso só dá despesa. É mais luz acesa, é o que eu ouvia, né? É mais luz acesa, é mais dinheiro de lápis, é mais dinheiro de livro, é mais dinheiro de cadeira, isso não dá retorno, diziam os mercenários. Mas a restauração não está aqui para pegar nada de ninguém, a restauração está aqui para dar. Esse é o nosso conceito. E nós teremos, segundo a promessa do Senhor Jesus, teremos um exército tão pequeno e tão poderoso que vai transtornar o mundo. Tão pequeno, em comparação ao que é o mundo, nós seremos como uma formiga perdida num deserto. Mas o que é uma formiga, se ela estiver investida do poder de Deus? Então, meu irmão, o que detonou, o que dinamitou as bases da igreja? São os conceitos errados. E como dizíamos ainda há pouco, a igreja tem o seu instrumento de trabalho. O que Jesus diz aqui na oração? Pai, eu lhes dei, Pai, olha, não tira eles do mundo não, eu lhes dei o quê? A tua palavra. Deixa eles no mundo com a tua palavra, eles vão trabalhar para mim, né? O Senhor não me enviou para trabalhar, eu estou enviando eles também para trabalhar, mas eu estou lhes dando o quê? A tua palavra. Qual o instrumento de trabalho da igreja? A palavra. Aí lá em Apocalipse 12:11 diz que nós vencemos ao diabo pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amamos a nossa vida até a morte. Nós temos um instrumento de trabalho, que é o sangue do Cordeiro, que é a palavra do testemunho que ele nos deu. Nós temos esse instrumento de trabalho, só que a igreja fracassou, a igreja se vendeu, a igreja se corrompeu, a igreja deixou de viver pela fé, passou a viver pelo dinheiro, a igreja deixou de viver na oração e no clamor, passou a viver das ofertas que o mundo tem, a igreja começou a fazer amizade com os inimigos de Deus. A igreja se fartou de amigos diante de Deus abomináveis. Depois a igreja, como se diz na gíria, ficou com o rabo preso. Pastores no púlpito, quando olhavam os seus amigos corruptos, pilantras e sem vergonhas na congregação, na hora de pregar, perdiam a coragem, perdiam a valentia, porque não podia incomodar, não podia causar constrangimento aos seus amiguinhos. A igreja não vive de amigos, a igreja vive de discípulo. Regra número 1. Não interessa amigo, para a igreja interessa discípulo. Se não tiver coberto no sangue de Cristo, que saia expulso pelo poder do sangue de Cristo. A igreja não busca amigos, a igreja não precisa de amigos, a igreja não está na terra para fazer amigos. Regras,
A igreja possui regras. O que aconteceu com a igreja? Uma aliancinha aqui, um amiguinho ali, e daqui a pouco o instrumento de trabalho da igreja, que é o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho, mudou completamente. A tal ponto, para nós concluirmos, chegou a tal ponto que a igreja quis infiltrar do seu contingente nas congregações dos homens malignos. Aquela velha frase: precisamos ter homens de Deus lá no Congresso, lá no Senado, para que eles possam não deixar leis injustas serem aprovadas, para que eles possam criar leis justas. Ou seja, a igreja esqueceu que tinha o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho para trabalhar, e a igreja quis colocar homens para trabalhar com palavras e conceitos de homens. A igreja trocou as suas armas, por isso morreu. Agora, passa de mão na tua Bíblia e sai a peleja com ela, que você vai ver se você sempre não será um vencedor. Mas a igreja morreu por quê? Porque quis usar as armas que os homens tinham criado. A Constituição de todas as nações é uma arma pela qual se oprime, uma arma pela qual se arrecada, uma arma pela qual se engrandecem os reinos da terra através de constituições. Criam decretos: a partir de hoje o imposto é tanto, acabou, todo mundo tem que se render. A partir de hoje não sei o que mais que não era tributado vai passar a ser tributado. A partir de hoje a conta da luz, a partir de hoje a conta da água, são os conceitos das constituições e das armas dos homens. A igreja não trabalha com isso, a igreja trabalha com o sangue do Cordeiro e com a palavra do testemunho. Essas são as armas da igreja. Este é o conceito da igreja. A igreja somente assim será soberana dentro dos conceitos de Deus. Quando a igreja se utiliza de outras palavras, outras armas, outros conceitos, Deus dá as costas para ela, porque um Deus soberano não aceita que a sua palavra de autoridade seja dividida, subdividida. Alianças não estão nos planos do nosso Deus. Você poderia repetir isso para gravar bem na sua memória? Alianças não estão nos planos do nosso Deus. A igreja é soberana. Então, meu irmão, nunca esqueça disso. Regras nós já temos. Nunca Jesus Cristo vai aceitar que você seja um trabalhador dele se utilizando de outras regras, se utilizando de outras leis. Se alguma coisa te chamar a um serviço em que você tenha que escapar da lei de Cristo para observar outras leis, pode acreditar, Deus não está nesse negócio, porque a soberania de Deus aí fica comprometida. Deus opera, mas opera pela sua santa palavra. O seu conceito instituído é o sacerdócio, e brevemente nós veremos que o sacerdócio dominará o mundo, pois Deus tem decretado isso, tem profetizado, vamos dizer, um período de milênio em que as águas, a palavra de Deus, encherá a terra, como as águas cobrem o mar. Este é o período que nós estamos esperando. Vamos fazer o que Deus nos mandar nessa dispensação, nesses tempos, no nosso tempo de vida. Tudo que Ele nos mandar fazer, e nós não temos noção do que vem pela frente, não. Esperamos coisas muito terríveis, impactantes, muita briga, intriga, muita guerra. É isso que estamos aguardando. Mas estamos aguardando aquilo que Deus declarar, isso nós faremos. Agora, certo sabemos que em pouco tempo haverá um período em que Jesus Cristo estará reinando com seu trono em Jerusalém. E aí, como eu já disse antes, todas as regras que os homens criaram, os seus papéis servirão apenas para fazermos grandes fogueiras em praça pública. Aleluia. Amém, meu irmão. A igreja é
soberana ou não é soberana? Jesus Cristo criou uma igreja submissa aos reinos da terra? Teria Jesus Cristo criado uma igreja sujeita a regras dos incrédulos, dos ímpios, dos homens? Teria Jesus Cristo dado-nos uma palavra para nos curvarmos aos reinos da terra? Teria Jesus Cristo aceitado que a sua igreja viesse a submeter-se aos governos do mundo? Não, de forma alguma. O próprio Cristo deixou que o Coliseu de Roma servisse de testemunho de que a sua igreja derrama sangue inocente, mas não se curva à lei de homens. E o Senhor então nos abençoe em nome de Jesus.